Então, boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui hoje nesse debate. Muito feliz de estar junto com os colegas da SIG, o Robson, o Luiz Eduardo, nossos parceiros de tantas outras atividades. Gostaria de introduzir algumas ideias urgentes, fundamentais, para pensarmos esse tempo que já deixou de ser sombrio, que agora é escuridão. Tempo que coloque a perspectiva da criação de uma nova estética política não fascista, onde a destruição não se constitua em um prazer. No tempo da escuridão, a destrutividade tem sua face na desigualdade, enquanto condição de perda. Fenômeno mundial e cíclico que tem nas guerras e nas pestes sua máxima expressão. Vivemos hoje a condição de perda em nosso país a partir do descaso pela vida, como na política de saúde, a partir da pandemia, a demora no programa de vacinação, a negação da sua eficácia, o desmonte do SUS. Depois, a forma de condução com uma política de descaso frente à dor por centenas de mortes, que de familiar e únicas passaram a ser anônimas e sem o ritual de despedida. Hoje, 700 mil mortos no Brasil. Política da destrutividade e da desigualdade. Mas, além desta morte às secas, temos vivido outras perdas. Do direito à educação, da alimentação, da inclusão no espaço social, do direito à voz, da memória, do direito à moradia, ou seja, uma política de exclusão social. Exemplo que Brecht, em seu livro Conversas de Refugiados, retrata na conversa de dois refugiados na Europa devastada pela guerra e pelo ódio. Diz ele, o passaporte é a porção mais nobre de uma pessoa. Uma pessoa pode surgir em qualquer lugar, de maneira mais irrefletida e sem motivo razoável. Um passaporte jamais. Ele é reconhecido quando é bom, enquanto uma pessoa pode ser boa e ainda assim não ser reconhecida. O passaporte inspira respeito, mas sem uma pessoa que lhe corresponda, ele não seria possível. Esses são os pontos para o nosso diálogo hoje. Onde está o sujeito? O reconhecimento e sua consequente inscrição no tempo. Sujeito que pensamos a partir de uma inscrição no campo do simbólico, como refere Lacan quando diz que a palavra é a morte da coisa, pois a simboliza e a consequente inscrição temporal que Freud conferiu ao desligado da compulsão de repetição do traumático, que ao deixar de ser ato, acede ao estatuto da palavra. O traumático que supõe que a descarga na ação seja substituída pela palavra. Inscreve o sujeito no campo simbólico com ligações que vinculam o passaporte ao sujeito. Temos também o contrário disto, o errante. Em nossa perspectiva, enquanto psicanalistas, atravessados pela cultura, denominamos errante o que fica desmentido e silenciado. Mecanismo e dispositivo que interferem no reconhecimento de si e de suas perdas e consequentes ganhos. E mais ainda, transformam em tabus determinados acontecimentos, por se tornarem intocáveis. Passaporte negado para inscrição na cultura. Novamente, a destrutividade e a desigualdade que coloca em questão o trabalho da psicanálise e de nós, psicanalistas, como pessoas, com pessoas e com grupos, que perderam ou não chegaram a adquirir a condição de sujeito e de obter seu passaporte de reconhecimento. Esses também são pontos para o nosso diálogo. Onde está o sujeito para nós, psicanalistas? E onde está o lugar do Estado para que o sujeito seja reconhecido? Entre Freud e Lacan, Ferenczi se apresenta e diz: a personalidade fracamente desenvolvida
reage ao brusco desprazer, não pela defesa, mas pela identificação ansiosa e a introjeção daquele que a ameaça e a agride. Por identificação com o agressor, este desaparece enquanto realidade exterior, torna-se intrapsíquico, sendo isto o traumático ou o choque, que tem como efeito uma clivagem do eu. O choque é equivalente à aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, de agir, de pensar, com vistas à defesa de si mesmo. E a consequência de cada traumatismo é a angústia. O desfecho é a destruição, a desorientação psíquica e a clivagem narcísica. Uma parte clivada do ego que mede a extensão do dano e só permite o acesso à percepção ao que é possível suportar. Dessa reflexão com Ferenczi, Freud apresenta um outro texto que se chama Distúrbio de Memória na Acrópole. E ele diz: às vésperas da Segunda Guerra, o seu trabalho versava sobre algo falseado pela memória, referindo-se a um falso reconhecimento do dito e do percebido. Refere que se viu obrigado a crer em algo cuja realidade até então parecia incerta. E ele diz: então a Acrópolis existe tal como aprendemos na escola? Afirma em sua carta a Romain Rolland. E descreve que a incredulidade gera a desfiguração de um fragmento da realidade, que é deslocado de duas maneiras. Remete ao passado e é transladada de mim para a Acrópolis. A dúvida muda de conteúdo. O que estava posto em mim recai na realidade objetiva. Quando aquilo que não é aceito para mim e em mim recai sobre a realidade objetiva como algo que não percebo e que não existe, como pensar uma política de Estado e a aplicação de direitos nesta realidade alterada e modificada com base no desmentido e no silenciado? Como pensar um Estado democrático de direito que tem a herança desmentida, onde o diferente torna-se inimigo e seus agentes autorizam, afirmam, assinam, coadunam, participam com políticas de violência de Estado? Práticas que destituem o sujeito em sua condição de fala, o colocam excluído, em desigualdade social, na contramão do reconhecimento. Podemos então pensar que se o desmentido e um distúrbio de memória são mecanismos do sujeito, a questão seria individual? Aí individualizaríamos o dano, como se diz. Mas sabemos que os sintomas são produtos do enlace do sujeito com a cultura, e sabemos também como o silenciamento, o desconhecimento da memória, da história, ou o seu soterramento são sustentados nos dias de hoje, por mentiras, por acertos entre nações, pelo poder neoliberal econômico e religioso, que se torna o caldo de cultura para uma política de exclusão e de exceção. A cisão se desfaz quando a percepção do sujeito não é desmentida pelo outro, mas ao não acreditar que se pudesse fazer tal coisa, passo a não acreditar que algo existe à custa de um enunciado falso acerca do passado. A cisão se mantém. Assim vivemos hoje. Incrédulos com os distúrbios da memória, entre aspas, que fazem e que mantêm um silenciamento do acontecido e a distorção da realidade que mantém o enunciado falso. Os exemplos são inúmeros. Chamar revolução em lugar de golpe, que esconde a destituição do sujeito, da liberdade e dos direitos civis. Outro exemplo, não há tortura no Brasil, mesmo os nomes dos torturadores estando nomeados no relatório da Comissão Nacional da Verdade por aqueles que foram torturados. Outro exemplo, a lei da anistia, que anistiou quem lutou contra a ditadura e quem torturou os que lutaram, chamada de
teoria dos dois demônios. Os crimes sem mandantes e silenciados de Amarildos, Marielle, Dom, Bruno Pereira, Genival e tantos outros. As chacinas nas favelas de pretos, pobres, nas ocupações, nos assentamentos, nas comunidades indígenas e quilombolas. Ou o recente episódio do Dopinho, dia 2, agora, deste mês, sabida casa na rua Santo Antônio, número 600, que foi o primeiro centro clandestino de detenção e tortura de Porto Alegre no período da ditadura militar e que estava sendo anunciado em uma plataforma de reservas de locação como uma linda casa da época moderna. Mesmo havendo na calçada uma placa colocada pelo projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia, antes da Damares, é claro, identificando a casa como de tortura. E foi de tortura. Mas o descaso do poder público em tornar a casa um centro de memória mantém o desmentido de que não houve e não há tortura no país. Essa é a relação que se estabelece entre o não sabido do passado e a repetição da violência no presente. A mudança de uma política de desigualdade requer inclusão, a partir da presença de um Estado com políticas públicas de educação, saúde, de não silenciamento de sua história e memória, pois esta é a condição para que se reconheça o outro. Transformar a violência, destrutividade da compulsão de repetição em uma repetição de criação requer que os sujeitos excluídos, não reconhecidos ou apartados desses direitos, tornem-se sujeitos reconhecidos e portadores de direitos. Marilene Chaui refere que a democracia opera com o conflito e com a criação de direitos, que determina a forma de relações sociais e das instituições, e também como forma social da existência coletiva. Ela institui a sociedade democrática, condição de igualdade. Por outro lado, a exclusão, a não garantia de direitos e reconhecimento definem a condição de desigualdade, pois os direitos, ao não serem garantidos para todos, passam a ser privilégios de alguns, como vivemos hoje. Nesse panorama, é que também nós, como cidadãos e psicanalistas, temos que sustentar uma ação ética em uma experiência a dois e cada vez mais necessária, ações coletivas que comportem... Bárbara, só te avisar, 2 minutos. O sentido de percorrer o percurso do vivido e do legado, que confere autoridade na narrativa, ser sujeito de seu passaporte. Heranças como a que falamos continuam a produzir efeitos, uma vez que, à semelhança da violência de Estado no regime ditatorial, verificamos os mesmos mecanismos de apagamento de fatos, desmentido da realidade, referentes à tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados de jovens negros moradores de favelas de periferias da população indígena que sofrem por ação de milicianos, policiais e donos da terra. Assim, o não direito à fala de quem sofre a ação da violência e a desproteção do Estado revelam a verdadeira causa do caráter deformado e bloqueado de nossa democracia, como nos diz Safata. Nesse contexto de violência de Estado e de desigualdade social, buscamos, tanto a psicanálise como os psicanalistas, o compromisso com a escuta e a palavra, para que indivíduos se façam sujeitos com espaços de fala e de escuta para além do consultório, criando dispositivos para estabelecer transferências em instituições e territórios, condição de inserção dos sujeitos na cultura de criação, sujeitos de seus passaportes com perspectivas de futuros. Muito obrigada. Robson. Mais uma vez, boa noite.
muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês, com os colegas, né, e com as outras pessoas que resolveram comparecer para, nesse momento, dialogar sobre esse tema, como já foi dito pela Cici e pela Bárbara, tão importante nesse e em outros momentos, mas particularmente. Nós não estaríamos aqui tocando nessas questões e da forma como a gente está trabalhando se a gente não estivesse angustiado, inquietado, né, com a situação atual. E é com isso, né, que, enquanto psicanalista preocupado, né, e identificado com essas inquietações, que eu vou me dirigir para vocês aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar inicialmente duas imagens. A primeira é essa, da Ágora, na Grécia atual. Vocês vão ver essa imagem onde restam as ruínas, os fragmentos. Conseguem ver? Ok. Uma para poder fazer essa epígrafe visual, que eu tenho grande apreço, e mostrar para vocês outras duas. Essa, né, é de um passado, né, no presente, e essa outra, na quinta-feira passada, né, onde foram lidas e foram feitos os manifestos pela democracia em praticamente todas as capitais brasileiras e em outras cidades também. Essa aqui, essa outra em São Paulo, né, no Largo de São Francisco. Muito bem. Eu mostrei essas imagens para vocês, porque também tocado, né, pelo que a Bárbara acaba de falar, dizer que me interessa poder trazer para o nosso debate, para a nossa conversa, essas ideias da relação da psicanálise com a democracia e também com a memória, como foi citado aqui, com os fragmentos, e como é que nós, de alguma forma, podemos contribuir para que se enfrente essa incerteza, essa angústia que se abre frente ao que não está definido, ao que não está decidido hoje. Porque eu citei o 11 de agosto, e acho que não por acaso nós estamos reunidos aqui hoje, no dia 16, quando formalmente começa a campanha eleitoral. Hoje é o dia em que oficialmente está lançado para que daqui a 45 dias ocorram as eleições. Então, essa ideia de podermos estar aqui, para mim, tem um sentido muito claro, e de algumas coisas que eu vou reproduzir, e que Bárbara já tocou. Bárbara, que bom que tu fala na escuridão, porque nos últimos tempos eu estive bem preocupado, a partir de uma ideia do Agamben, com quando a casa queima. E a minha preocupação é o que a gente faz, usando o nosso jargão, que língua que a gente fala quando a casa queima? Com que armas que a gente combate quando o incêndio já está estabelecido e que nós temos que reconhecer esse incêndio e não fazer de conta que ele não existe? Aí me vem sempre, ou pelo menos nos últimos tempos, o Tiago de Mello, quando tu fala na escuridão, que ele, há muito tempo atrás, dizia: faz escuro, mas eu canto, que foi tema da Bienal passada. E que também tem um outro poema interessante, que ele vai dizer, interessante e bonito, com que armas nós combatemos. Nós, cujo ofício tem a ver com a palavra e com a linguagem. Com que armas nós combatemos, então? Que é uma forma de podermos encaminhar, de que dizer mais diretamente que cada um combate com as armas que tem, combate com as possibilidades que tem. Eu vou chegar um pouquinho mais adiante com isso. E se nós, que temos no exercício da palavra, na prática com a palavra, na sustentação com uma palavra válida e importante nesse momento, e não com o desmentido e com a denegação, levar em consideração que sustentar
né, esta fala, este espaço é muito importante e é fundamental nesse momento, também como um espaço que tem a ver com a nossa cultura. Ou seja, sustentar esse espaço, sustentar as palavras e sustentar a cultura não é perfumaria, como alguns estão dizendo por aí. Não tem a ver com perfumaria. E, para isso, eu vou me permitir, né, citar para vocês um escritor que enfrentou bastante, né, uma situação extrema, que foi o Primo Levi. Né? No terceiro volume das suas memórias, que se chamavam, né, Afogados e Sobreviventes, né, que ele escreve 40 anos depois de Auschwitz, tem uma frase que me chamou sempre muita atenção. Ele diz o seguinte: a razão, a arte, a poesia não nos ajudam a decifrar o lugar de onde elas foram banidas, os campos de extermínio. Quanto a mim, diz ele, a cultura me foi útil, nem sempre. Por vezes, talvez por vias subterrâneas e imprevistas, ela me serviu e, às vezes, me salvou. Alguém que vai dizer, naquele lugar, né, de extermínio, a cultura, de maneira imprevista, por vezes como eu nem sabia, surpreendente, me salvou. Bueno, tudo isso para dizer que nós que lidamos com as palavras, algo que já é bem conhecido por todos nós, a psicanálise é extremamente afeita à democracia e só é possível de ser praticada em ambientes democráticos. Os regimes totalitários são avessos à prática psicanalítica, assim como aqueles que se pretendem totalitários também são avessos a isso. Agora, né, a segunda ideia que eu queria colocar com vocês é o seguinte, que é também, né, que me parece bem conhecida. A aproximação que eu faço entre a psicanálise e o inconsciente e com a democracia é que ela está para ser realizada também. É algo em constante produção e por isso que precisa ser sustentada por nós. Porque a democracia, desde o seu início, se a gente pensa, né, pelo menos na história do Ocidente, na história grega, tá, do século V, né, que é a instalação de Péricles pela democracia ateniense, nunca foi algo sem conflitos, sempre foi um campo de tensão. E os historiadores lembram que desde o seu início, desde o seu, né, da sua implantação, ela foi vista como uma injúria ao poder. Ela foi, né, recebida como uma ofensa, como alguma coisa que ofendia aqueles que estavam no poder, aos generais, aos nobres, né, aqueles que se sentiam incomodados e deslocados em ampliar, né, o espaço de participação na gestão e na vida da polis. Tanto que, no início, historicamente, né, Péricles dá o nome de isonomia para a democracia. O nome democracia vem se estabelecer 80 anos depois. O que eu queria dizer com isso é que essa ideia do conflito, da perda, de ter que elaborar esse constante tensionamento, né, de que algo novo, como a democracia, ou mesmo como o inconsciente, sempre vai ter que lidar com as resistências. E o que nos dá a possibilidade é que, justamente, essa angústia que nós sentimos hoje, porque esse intervalo, porque a gente não sabe, não tem garantias do dia da manhã, ao mesmo tempo, ele nos dá uma possibilidade de podermos desejar que algo novo, inventivo e de outras possibilidades, de outra forma, possa ser sustentado por nós e possa acontecer. Não só o pior, justamente porque o futuro não está garantido. É por isso que nós insistimos. Então, essa forma, né, eu diria, né, é óbvio que no momento em que você não tem garantias, né, causa angústia, incertezas e diferentes formas de reagir com relação a isso. Uma delas, né, a angústia já é por si um sinal, mas o medo que vem. E como, né, fiquei me perguntando, né, podermos, de alguma maneira, né, Bárbara colocou, né, perguntar pelo lugar do sujeito, eu traria um pouco mais com relação a
o que é possível, né, de fazer, ou, né, de pensar do ponto de vista da infraestrutura, do substrato, das condições, né, para poder fazer esse enfrentamento do medo, né, que o enfrentamento do poder, o enfrentamento das condições adversas provoca. Um autor que se chama Jorge Dilberman, que lançou um livro muito bonito, né, há pouco tempo atrás, que se chama É possível herdar uma coragem? Uma pergunta. Será que coragem é algo que possa ser herdado? Na medida em que nós, como psicanalistas, não podemos prometer coragem para ninguém. Isso seria né, vender, né, alguma coisa como ilusão de futuro. Mas, apesar da pergunta ter uma resposta muito complexa, e eu não pretendo responder aqui, mas lançar as condições dela, essa possibilidade de herdar uma coragem tem a ver com essa imagem que eu mostrei antes, de podermos nos apropriarmos dessas memórias, mesmo que fragmentárias, com os fragmentos, com as ruínas, se eu posso dizer assim, dando outra forma, outro sentido, outra significação para isso que hoje nós só temos os fragmentos. Justamente para não tomar as ruínas somente no seu sentido, né, vamos dizer assim, agora não me ocorre a palavra que eu queria dizer para vocês, mas nesse sentido de que ele não tem, não, é só o resto, o lixo. Não. As ruínas também, os fragmentos também, são aquilo que dão suporte para a nossa memória. Porque justamente a tentativa de se contar uma história totalizada para nós tem outro significado. Daí, poder pensar na memória e na transmissão que nós recebemos, mesmo das perdas, principalmente das perdas. Eu vou usar um outro exemplo mitológico também. Os titãs, nas suas lutas contra os deuses, né, e tomando partido dos homens, foram derrotados, receberam um castigo, né, de subir a montanha com a pedra, né, todos os vezes pela eternidade, de ter o fígado bicado, né, por ela, de Atlas, de ter que carregar o mundo nas costas. Mas, mesmo derrotados, conseguiram fazer uma transmissão. O saber sobre como dominar o fogo, né, um saber, né, sobre o conhecimento transmitido para os homens. Muito bem. É dessa possibilidade. Mesmo, né, com a derrota, há uma transmissão, há uma possibilidade de transmissão, de algo que se sustenta pela persistência, por uma memória que não tenta fazer do passado algo grandioso, mas um lugar onde é possível nós desejarmos como antídoto contra a angústia. O Lacan chega a dizer, num determinado seminário, o desejo é remédio contra a angústia. Remédio bem entendido, né? No sentido de fármaco, né? Veneno e remédio. No excesso, pode matar. Mas na persistência e no reconhecimento de que tem algo, de que é da falta que a gente tira a persistência do desejo, pode responder para a angústia. E responder para a angústia, né, nessas duas vias. A primeira, de poder, né, dizer que o sujeito não faz parte do bando, não faz parte do rebanho. Porque quando ele começa a pensar, quando ele começa a desejar, ele sai, não obedece mais às ordens do rebanho, não deixa, né, se dominar totalmente pelo rebanho. Bem entendido, nós sabemos que fazer parte do rebanho é estrutural para nós também. Enlouqueceríamos se não estivéssemos seguindo os sinais de perigo ou de proteção, né, que os líderes do bando colocam. Mas o que me parece importante é que nós, como psicanalistas, e não precisa ser psicanalista para isso, sustentamos e reconhecemos uma relação singular com a linguagem e com a palavra, que nos permite, em determinados momentos, não seguir o rebanho.
se sentir, poder pensar, poder colocar uma outra palavra, um outro sentido que não nos obrigue a seguir o medo ou, né, a temer demasiado, e tampouco, né, não nos obrigue a não pensar, a não colocar uma outra ideia, mesmo Robson, um que minutinho. ela vá contra, né, o senso comum. De uma maneira geral, era isso que eu queria colocar, de que tanto a nossa singularidade e enfrentar o medo implica em reconhecer que a coragem que nos vem e que nós podemos herdar, tanto, né, herdamos principalmente das perdas, elaborando essas perdas, não tendo medo delas, reconhecendo os próprios limites e podendo relançar, né, a possibilidade de que um desejo, de que algo diferente possa se modificar e que nós podemos, né, insistir e fazer parte disso. Por enquanto era isso. Obrigado. Luiz Eduardo. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma alegria estar com todas e todos, e foi um privilégio ouvir Bárbara e Robson, e eu acho que esse privilégio tem que ser valorizado, sobretudo no momento em que nós estamos. Eu agradeço até porque compartilhar com vocês algumas reflexões tem um sentido também muito peculiar e muito, eu diria até raro, não é, precioso nesse momento, porque talvez nunca a psicanálise tenha sido tão importante para a sociedade no seu sentido mais amplo, na sua experiência coletiva. Nós, nas ciências sociais, temos nos sentido crescentemente impotentes, incapazes de compreender o desafio que se abriu diante de nós, né, e de vislumbrar esse abismo que ainda nos ameaça. Nietzsche dizia que observar, contemplar era a palavra, o abismo é muito perigoso porque ele nos contempla de volta. Se nós olhamos o abismo, ele também nos olha. E nós acabamos, nas ciências sociais, um pouco reduzidos a essa perplexidade, temendo e tremendo, às vezes margeando o trauma. E com isso eu me refiro às falas anteriores, né? Ao medo e à regência do medo de que falava o Robson, e do trauma, da dificuldade de assimilar o assombroso que acaba retornando para a experiência cotidiana, como dizia a Bárbara. Então, por isso tudo é muito especial estar com vocês. Eu vou ousar reiterar alguns mantras que são, digamos, as expressões que me restam, as fagulhas de compreensão que restam, dado que o real, na sua complexidade e nessa sua intensidade, tem nos derrotado a nós, de uma maneira geral, nas ciências sociais. Mas há alguns vislumbres, eu acho que resistem. Para mim, o mais importante é o que eu identifiquei há alguns anos e que eu procurei compartilhar com os amigos e as amigas na política, que atuam mais diretamente no campo político. Mas isso nunca foi, de fato, absorvido. Eu, entretanto, insisto, porque me parece que há aí algo, de fato, relevante. A pergunta que nós nos fazemos, em geral, nas ciências sociais é como foi possível o fenômeno da reemergência do fascismo no Brasil. Eu não diria provavelmente emergência, porque nós convivemos
com traços fascistas, com características do fascismo, com algumas das suas garras, das suas marcas, das cicatrizes. Pelo menos desde os anos 30 do século passado, o movimento integralista assumiu as bandeiras nazifascistas, etc. E esteve presente ao longo de todo o século XX, sabemos disso. Alguns grupos nazifascistas voltaram a atuar, estiveram muito ativos na ditadura e voltaram a atuar a partir dos anos 2000, nós sabemos disso. Enfim, não é uma novidade propriamente. De toda maneira, é, sem dúvida, novidade o modo da sua reemergência, não é? A escala, isso tudo assumiu, sua capacidade de pregnância, de radicação, um solo múltiplo, diverso da nossa cultura tão viva, tão criativa, das nossas formações culturais tão vivas e criativas. Não nos esqueçamos que depois de tudo que nós assistimos, de tanta destruição, depois do genocídio, dos discursos brutais, de todas as violações, o fascismo ainda é competitivo, né? E nos ameaça não apenas com golpes, mas com a capacidade de persuasão. E isso é ainda mais assustador, porque talvez nós soubéssemos compreender melhor o uso da violência e soubéssemos resistir a ela, ou pelo menos entendêssemos esse destino funesto de um modo mais compatível com os paradigmas que orientam as nossas formas de compreensão. Mas há uma singularidade nesse momento. Me parece que tudo pode ser resumido, me perdoem a ultrasimplificação, e claro, eu tenho escrito sobre isso puxando fios diversos, afluentes, variados, mas o que me parece fundamental é que há no Brasil, havia e há, e Bolsonaro soube endereçar a sua performance, que não é só vocabular, discursiva, é também corporal, coreográfica, ideológica, etc., soube endereçar o seu desempenho, a sua performance a essa demanda. Há uma demanda e houve, ela é persistente, por ordem, mas não a ordem banal, trivial da segurança pública. Eu me refiro à ordem ontológica, uma ordem que foi desestabilizada por movimentos emancipatórios, libertários, revolucionários da maior importância, que muitas vezes eu vejo subestimada nas análises políticas. Eu me refiro aos movimentos feministas, no plural, LGBTQIA+, e dos grupos que têm operado uma distinção que é muito profunda e muito grave entre sexo, gênero e corpo. O que eu estou dizendo é banal, em certo sentido, sabemos disso, mas ainda assim é preciso voltar a esse tema e refletir sobre ele nesse contexto. O corpo deixou de representar um destino e não pode mais ser lido na sua superfície, digamos, anatômica. A anatomia não é mais um destino. O gênero já foi embaralhado, como todas as taxonomias e classificações, que são paradas num processo fluente e dinâmico de redirecionamento do desejo e de reinvenção de si. A estética de si como forma de subjetivação explodiu as carapaças, as blindagens que classificavam, identificavam os indivíduos, não falo nem dos sujeitos, porque essa é uma operação social, mas que vai ter implicações graves para o sujeito, que fixavam os indivíduos e só apelava aos sujeitos em gavetas, em classificações. E o sexo passa a ser um horizonte de experimentação. O erotismo expande para além dos horizontes pretéritos institucionalizados a vivência de si.
e dos contatos com a alteridade, as alteridades. Sexo, corpo e gênero dissociados e uma reinvenção profunda que coloca em xeque, subverte uma figura-chave, o macho. O macho foi efetivamente desconstituído. O macho aqui é a cultura, digamos assim, entre aspas, porque é muito mais do que isso, que nós chamamos vulgarmente machista, falocêntrica. E esse macho pode ter o corpo de uma mulher, pode ter o corpo de um homem. Nós estamos falando de uma estrutura que se organiza em torno do patriarcalismo. O macho desestabilizado se debruça sobre os abismos, sobre a vertigem que é promovida, é animada, é inspirada nas possibilidades diversas de ser. Essas certezas a respeito de si, que dependem de tantas âncoras externas e que vai se constituindo num processo de reiteração, ancoragem sempre muito problemática, sempre em curso e, portanto, aberta, imprevisível, indeterminada, gerando angústia que tem de ser processada e elaborada. Eu estou dialogando, de alguma maneira, com Bárbara e também com Robson, essa experiência de possibilidades outras da realização de si, a experiência de estar diante do desconhecido é simplesmente aterradora para o macho, ou seja, para os personagens aprisionados na dramaturgia do patriarcalismo. O que o discurso fascista oferece é a possibilidade da restauração da ordem subvertida, agredida, da ordem desestabilizada, da ordem perdida, ou na iminência de sê-lo. A ordem é fundada num tripé: a natureza, a essência e a determinação divina, a palavra de Deus, o Deus do Primeiro Testamento, esse grande pai leviatânico, não é? A natureza, o que é efetivamente o homem, o que é a mulher, e o que seria a relação natural, formadora de família, no padrão tradicional, é equivalente, portanto, a todo um arquétipo institucionalizado. Esse homem e essa mulher que jogam um jogo da heterossexualidade no interior de sistemas simbólicos e de instituições pré-definidas, com seus desejos circunscritos e seu imaginário cultivado com determinados limites, esses personagens expressariam a essência humana. E essa essência humana não só atenderia aos desígnios divinos, mas à própria natureza. A natureza humana estaria sendo desvirtuada pelos movimentos revolucionários, rebeldes, subversivos, emancipatórios e libertários. E essa natureza teria de ser restaurada, daí uma revolução restauradora que recolocaria o tripé em ordem, promovendo a sobreposição entre esses termos afastados entre si. A natureza, a verdadeira natureza humana, a essência humana e os desígnios divinos. Sobrepostos, nós teríamos a recomposição do arquétipo do patriarcalismo. Isso me ajuda a entender o tio do churrasco, os ressentimentos racistas, misóginos, homofóbicos, a capacidade de sair do armário de todos os preconceitos e estigmas sem vergonha, porque tudo isso e as violações associadas a tudo isso e a violência associada a tudo isso, de que as armas são uma metonímia, tudo isso está autorizado pela palavra, pelos gestos, pela coreografia da liderança fascista, que vai definir esse mal que tem de ser expiado como
o mal propriamente, o mal essencial, o mal matricial, aquele que precisa ser exorcizado, contra o qual devem se mobilizar todas as forças terrestres e espirituais numa verdadeira guerra santa. Então, nós temos algo que diz respeito ao inconsciente numa escala, numa dimensão, que só os estudos da cultura, os mais sofisticados e sensíveis, em diálogo com a psicanálise, poderiam desvelar. Sendo assim, essa batalha é muito árdua, ela não cabe no espaço estreito da política no sentido mais limitado, mais estrito, né? E ela nos remete para questões que ultrapassam os domínios propriamente do vocabulário político, mas é preciso compreender o que está em jogo, porque essa será uma luta longa, transcendendo, portanto, a dimensão competitiva institucional. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada pelas falas. Tantas coisas importantes foram ditas pelos nossos 3 debatedores. Está aberto, então, para as colocações dos colegas. Acho que não precisa nem levantar a mão nesse primeiro momento, só pegar a palavra. Eu gostaria de pegar a palavra. Uhum. Uma boa noite a todos e a todas. E quero agradecer, em primeiro lugar, pela iniciativa da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, que se repete, né? Estou me lembrando de 2018, quando estávamos na sede da SIG, debatendo também sobre a democracia, né? Isso já se vão 4 anos. Agradecer a fala do Robson, do Luiz Eduardo e da Bárbara. E gostaria apenas assim de pontuar de início assim que o que está se dando agora é exatamente o verdadeiro exercício da democracia e da política, né? Uma vez que, assim como o Robson pontuou da isonomia, a gente está falando da isegoria, ou seja, que é essa possibilidade de todos aqui poderem emitir a sua opinião, né? Um a um. E que isso tem absolutamente a ver com a psicanálise, né? Na possibilidade da liberdade de fala e da associação livre. Então, pontuar assim o quanto política, democracia e psicanálise têm uma relação muito íntima, né? E que sim é da nossa é do nosso escopo enquanto psicanalistas poder se imbricar com isso tudo, né? Também a gente pode pensar várias coisas, mas assim democracia, política, psicanálise tem a ver com mais, né? Mas ao menos 2 problemas fundamentais, né? Que é a liberdade e a possibilidade de escolha, né? Então, tá podendo aqui fazer esse debate, assim, é certamente louvável. Então, queria apenas pontuar esses aspectos e aí a gente começar a continuar discutindo. Obrigada. Vocês querem falar ou deixa eu correr mais um pouco? Richard. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Bárbara pelas falas, o Robson e o Luiz. Eu vou falar basicamente a partir de mim e não da experiência de ninguém. Só de mim, para não ser injusto com ninguém. A gente está falando de democracia. Então, peço desculpas se eu for um pouco forte. Eu tenho 35 anos e até o dia 16/8/2022, eu perdi 44 amigos. Morte desses amigos. Quando eu digo perder, morte matada.
Covid ou violência policial. Basicamente isso. E aí, quando eu ouço falar a palavra democracia, eu imagino um corpo sem perna. Ou um corpo sempre faltando uma perna. Aí vocês escolham a perna que vocês quiserem, esquerda, direita, enfim. Ou um braço, esquerda ou direita. E aí, para não ser injusto com nenhuma liderança política que passou por esse país, eu vejo que desde 1500 ali, mais ou menos, existem grupos que não tiveram tempo de ter medo. Por exemplo, eu não tenho medo do momento que a gente está vivendo, porque eu acostumei com a violência. Dá para compreender? Tipo, eu não tenho medo desse momento que a gente está vivendo, porque eu acostumei com a violência. Eu, em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, eu ouvi de amigos meus que desfilam no Vai Vai dizer a seguinte frase: eu não posso ir para um protesto de rua porque eu posso ser preso ou posso ser morto. Então, eu não vou para um protesto de rua porque eu serei preso ou serei morto. Então, eu não posso. Vou ter que esperar os 4 anos quieto e tá tudo bem. E aí, eu fico pensando, terminei o mestrado há pouco tempo, e eu sempre fiquei muito preocupado com o número de pessoas mortas que são no Brasil. Isso contando ditadura, escravidão e tudo, etc. E aí, para minha surpresa, eu fui pedir algumas informações do governo e eu descobri que 86% dos homens negros que saem do ensino médio não chegam a uma universidade porque eles foram mortos. Motivo: genocídio, violência de arma branca e tráfico. 86% dos homens negros desse país não chegam a uma universidade pública porque foram mortos. E aí, para finalizar minha fala, pensando em democracia, eu trago a seguinte provocação: aonde estão os LGBTQIA+, aonde estão as pessoas negras, aonde estão as pessoas trans que não estão nesse espaço? Eu faço uma nota de rodapé. Não estou dizendo que a SIG não está fazendo. Está fazendo e está tentando, e olha esse espaço. Maravilhoso, aberto para todo mundo. Mas aí eu trago a provocação. Onde estão os indígenas? Onde estão as pessoas LGBTQIA+, onde estão as pessoas negras? Onde estão quilombolas? Os ribeirinhos? Aonde estão? Eu queria deixar essa provocação para a gente refletir aqui. E aí finalizou. Agora eu prometo que eu finalizo a minha fala. Eu fui no ato quinta-feira, aqui em São Paulo. E quando eu cheguei na faculdade da USP do Lago de São Francisco, quando eu fui adentrar ao salão, eu ouvi a seguinte pergunta de um funcionário: você é estudante, advogado, trabalha aqui ou já se formou aqui? Eu prontamente respondi: não. Então, no dia de hoje, o Salão Nobre é só para quem é advogado, quem estudou aqui, quem é professor e quem é funcionário. Eu peguei minha mochila humildemente, fui para a estação, saí e voltei para casa. E aí eu fiquei pensando cá comigo, 11 horas, quinta-feira, chego para me manifestar igual todo mundo, sou proibido de entrar numa instituição porque eu não sou advogado, não sou professor de advocacia, não sou direito, não sou funcionário da casa.
E, coincidentemente, vi um monte de gente fazendo o mesmo movimento que eu. A cor da pele dessas pessoas eu nem preciso dizer. Obrigado. Tá aberto, gente. É isso, gente. Boa noite. Prazer, Guilherme. Também de São Paulo. E o amigo Richard, não só o Richard, como todos aqui contribuíram, leva, leva a uma reflexão muito mais abrangente, que é uma coisa estrutural. Por exemplo, é inadmissível chegar e perguntar para o colega se isso dentro do escopo da democracia, se ali diz o Largo de São Francisco, a Universidade de São Francisco, a USP, é um dos marcos da luta contra a ditadura de 64, inclui-se a PUC-SP também. Ele ter essa liberdade dele suprimida ali me parece totalmente contraditório, não faz nenhum sentido. Então, seria uma questão que nos leva a refletir sobre a hipocrisia, não só a hipocrisia dizendo no sentido assim, genérico, mas uma hipocrisia seletiva. Porque é inadmissível isso, falar que estamos dentro de uma democracia e ao mesmo tempo ter cerceado a liberdade dele dentro de uma instituição pública estadual, uma faculdade de direito que, por suma, entende-se que pelo menos as pessoas do Poder Judiciário têm discernimento, porém eu estou indo para a área de segurança e defesa, reconheço totalmente esse problema, é triste, tem hora que dá desgosto, um grande desgosto, mas basicamente ir para tentar fazer o oposto do que fazem lá. Logicamente que a briga de formiga com formigueiro, mas assim que possível sempre tentar, porque são princípios de dignidade humana, que eu entendo como princípios de dignidade humana foram refletidos ali nos primeiros no primeiro, vamos dizer, direito fundamental não, direito social, né? Tem as 3 fases. Então, poxa vida, se a pessoa já não tem direito à liberdade, e os outros direitos, então, que saco. Então, é sobre mais ou menos essas questões. E, logicamente, não quero generalizar, e estou dizendo mais na questão do colega que ele compartilhou, apesar de reconhecer que a área do judiciário realmente é muito complicada, e eu já tive problemas com isso. Ok. Vocês querem comentar, Bárbara, Robson, Luiz? Querem fazer algum comentário? Eu gostaria, não sei se posso fazer agora. Sim, por favor. Eu acho que é sempre interessante que as conversas, às vezes, mesmo as conversas entre 2 pessoas, não só conversas coletivas, elas muitas vezes começam como o universo, né, naquele Big Bang inicial, com a explosão, os fragmentos, e, aos poucos, os mal-entendidos vão sendo explicitados e elaborados e processados, se houver boa vontade de tempo, se acaba produzindo alguma comunicação.
que a gente carrega com a gente tantos pressupostos que muitas vezes a gente supõe que as outras pessoas também compartilhem aqueles pressupostos, aquelas experiências, o dia de ontem, a vida inteira, etc. E não é assim, evidentemente. Então, é sempre importante o diálogo, até para que haja o balizamento. Nós vivemos, e aí o Richard trouxe o depoimento, é um depoimento essencial, nós vivemos o país do racismo, do patriarcalismo e da exploração de classes em patamares únicos. Estamos entre os países do mundo mais brutais, mais violentos nessas vertentes que são decisivas, né, para a vida humana coletiva. O país da escravidão, ainda com o que dela permanece como traço atávico entre nós, o país da exploração de classe, e que é esse país da exclusão e da violação. Isso é preciso dizer, porque, apesar de estar, eu imagino, compartilhado por todos nós, se nós não dizemos, parece que nós vivemos no mundo da estratosfera, né? Pisando em outro país. O que me parece, a mim, assombroso, e eu parti daí, na minha pequena contribuição, eu parti daí, parti do que era o assombro, o que é a perplexidade. O assombro e a perplexidade vêm do fato de que o campeão do fascismo, ou seja, do racismo, da misoginia, da homofobia, da transfobia, etc., não só é popular, como foi eleito por esse país, e corremos o risco, inclusive, de vê-lo reeleito. Isso não pode ser excluído. Ele não foi eleito pelas elites que se beneficiam dessa carnificina que é esse país. Ele foi eleito pela maioria do povo desse país, cruzando verticalmente classes sociais, segmentos, etc. E isso que torna assombroso, isso que gera perplexidade, que faz com que a gente tenha de mergulhar muito profundamente na compreensão desse país. Porque se nós esperássemos um comportamento compatível com interesses, os desejos, diante desse cenário, esse sujeito teria sido esmagado pelo voto popular, pela vontade popular. E as farsas que se dão em nome de democracia teriam sido também inteiramente já superadas pela vontade popular organizada, etc. O que é assombroso é que nós arrastamos essas correntes até hoje e que acultam a personalidade desse fascista que é o campeão dessas chagas, dessas feridas, né? Dessas chacinas, das violações todas, etc. É isso que é extraordinariamente perturbador. E por isso eu dizia, e concluo assim, que é tão importante a contribuição da psicanálise. Nós não estamos diante de um desafio simples, né? A psicanálise é indispensável para que nós compreendamos como é possível que haja esse tipo de contradição, quais são suas raízes, como é que isso se processa. Posso falar? Claro. Se tiver alguém, não tem problema, posso falar depois. Só Se tem tiver eu. Alguém... Então, fala. Eu queria juntar, a propósito disso, né, desse assombro que o Luiz Eduardo está chamando a atenção. Agora, eu queria juntar 3 frases de vocês, que não há possibilidade de sujeito na desmentida, como disse a Bárbara, o sujeito não está no rebanho, como disse o Robson, e mesmo com toda a destruição, o fascismo ainda está ativo, como disse o Luiz Eduardo. São 3 frases que vão na mesma linha, que vão nesse pensamento sobre qual é o lugar do sujeito
nisso tudo que estamos vivendo e qual é o nosso assombro com isso. Enfim, para a gente poder colocar mais, para que vocês pudessem falar mais sobre isso. Ok. Então, vou aproveitar o que tu está trazendo, Cici. Quando a gente está falando sobre a questão do sujeito, e eu queria dizer, né, a partir do que o Richard trouxe, do quanto a gente vê esse lugar, e eu quis também trazer na minha fala, esse lugar de criar, né, o silenciamento. E criar o silenciamento, que é exatamente não propiciar a possibilidade, né, de que a desigualdade possa ser modificada. Por que eu estou falando isso? Porque tem duas coisas que eu quis remarcar na minha fala, que é, primeiro, esse lugar da violência, esse lugar da destrutividade sobre a forma de violência, né? E o quanto a violência, ela vai destituindo o sujeito do lugar de fala. Então, quando tu fala, assim, onde está o sujeito, né? E é uma provocação que nos faz pensar na nossa ação, não só dentro do consultório, como fora dele, né? No trabalho que se possa fazer com outras comunidades, com outras pessoas, é exatamente restituir um lugar de fala. E a gente tem visto no trabalho que fazemos, né, o quanto restituir esse lugar de fala é trazer a público o testemunho da violência. E o testemunho da violência que vai calando, que vai destituindo, que vai reafirmando um lugar de não participação, de não presença. Então, essa categoria com a qual a gente tem trabalhado, essa de ser testemunha do testemunho, é exatamente poder restituir um lugar de fala, de inclusão, de presença, de não violência às pessoas que não têm um espaço para isso. Sim. Sim. Luciana Lara. Boa noite. Queria primeiro, claro, agradecer a primeira SIG por estar nos proporcionando a todos esse espaço de troca, que é essencial, e agradecer as falas da Bárbara, do Robson, do Luiz Eduardo e as contribuições posteriores também, né? Tudo parte de uma conversa que é essencial. Eu estava pensando, desde as falas até as contribuições depois, de que a gente está falando tanto de duas coisas que eu considero essenciais, assim. Estava pensando nisso, tanto do que aconteceu, né? Qual é a raiz desse lodo, né, em que a gente está afundado, vou chamar assim, como também de qual é o nosso projeto diante disso, né? Quer dizer, porque a gente tem que pensar o que fazer qualquer coisa que aconteça depois de outubro, depois de novembro, no ano que vem, né? O trabalho que a gente vai ter não vai ser menor, né? Qualquer que sejam os resultados, enfim, a gente vai ter um grande trabalho pela frente. Então, acho que é disso que a gente está falando. E o que eu estava pensando, escutando vocês, é que eu entendo e eu concordo, e a mim também, também sou atravessada pela perplexidade, né, desses 30%, quase 35%, que ainda, enfim, corroboram, né, com esse projeto em vigência aí.
Mas, pensando nesse sentido, tanto da raiz, da causa, como do que a gente precisa fazer, eu não consigo deixar de pensar que tem uma diferença muito, muito grande de papéis nisso, né, de lugares, na construção dessa situação. Porque a gente tem, estava ouvindo o Richard emocionada, eu acho, como todo mundo, né? A gente tem toda essa situação que nos estrutura como país, que nos atravessa a todos, e a gente tem, e aí é que eu queria que a gente talvez pudesse conversar sobre essa diferença. A gente tem, ou seja, uma população que vive isso desde sempre, e uma elite irresponsável, completamente irresponsável, que cria uma situação de terror, eu vou chamar assim, né, desde 2015, criando uma situação de completo terror no país, de completa insegurança e desamparo. E isso vai bater, sim, na nossa vulnerabilidade estrutural. E o resultado é a identificação com uma proposta totalitária, com uma promessa de uma segurança ilusória, e com identificação, sim, de muitas pessoas com esse projeto. Eu estou falando disso porque eu acho que isso tem a ver com a raiz da coisa toda e com o que a gente vai ter que trabalhar para desmontar, né? E me parece que os papéis nisso são muito, muito diferentes. Mas, enfim, queria agradecer muito a SIG de novo, sempre, por todo esse espaço, pelas falas de vocês e pela oportunidade de estar aqui trocando. Obrigada. Robson. Está sem som. Isso, só precisei ativar aqui. Efetivamente, muito obrigado pelas observações, pelas contribuições, né, da Lísia, do Richard, do Guilherme, né, da Luciana, e agora, né, Bárbara e Luiz Eduardo voltaram a falar, porque já que estamos numa conversa aqui e num clima de confiança, vamos dizer o seguinte: a nossa tarefa, isso que nós estamos, né, propondo e se dispondo, né, a trabalhar e a se responsabilizar, não termina no dia 12 de outubro nem em novembro. Isso é uma constatação que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, isso que nós chamamos de condições estruturais, que Luiz Eduardo, né, também trouxe, né, que Bárbara também falou, né, que Richard trouxe o exemplo, tem a ver com algo que eu busquei rapidamente falar, de ter a ver com o passado, com o tipo de memória e de fragmento com os quais nós nos sustentamos para poder tentar alguma transformação, ensaiar, né? Quase, né, parafraseando Beckett, se for para fracassar, fracassar de novo, fracassar melhor. Essa é a história. Então, sendo bem direto aqui, eu não acho, né, nesse momento, melhor que ganhe um candidato no qual a gente acredita que vai abrir um pouco mais de possibilidade. Mas a nossa tarefa vai continuar, né, se continuar o autoritarismo no poder. Sinto muito, eu não vou para outro lugar, tá? Não vou me mudar daqui. Sim. Não pretendo, tá, sair para outro lugar. Pretendo continuar com vocês, pretendo estar junto com essas pessoas, né, que se dispõem a ter uma outra postura. E a reconhecer, e aí um pouco pensando na estrutura, tá, que isso do qual nós identificamos o sintoma, que isso do qual nós identificamos os erros, né, a resposta dos 35%, fazem parte da nossa história. E por isso que o problema é tão complexo. Fazem parte, né, da maneira com que o Brasil se estruturou. E todo dia nós vemos isso. Eu citei, né, o 11, né? Richard deve ter lido aquela carta da procuradora de São Paulo, que também é preta, e que dizia que escreveu a carta para não morrer, e que colocava, né, justamente de que os LGBT, tá, os pretos, tinham que ir para lá também, mesmo que houvesse o risco de acontecer o que aconteceu contigo.
porque tinha que testar, tinha que tensionar, tinha que mostrar que essa abertura, ou mesmo que a contradição, também está nesse movimento que tenta a emancipação. É isso que nós, como psicanalistas, reconhecemos. Aquilo que a gente verifica e critica no outro, a gente faz parte também. Só que, último ponto, para não me alongar demais, tá? Responsabilidade é diferente de culpa. A gente não pode ficar preso na culpabilidade. Senão, o Freud já nos ensinou isso. A gente não assume a responsabilidade pelos nossos atos. Era isso. Maria Luísa. Eu queria dividir um certo mal-estar que eu me dei conta que me persegue cada vez que a gente está discutindo democracia. Isso a gente tem feito aqui na SIG com uma ideia de querer aprofundar, e é o tipo da coisa que eu acho que a gente nunca consegue apanhar. Mas eu queria dividir o mal-estar para localizar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, que é o seguinte. Eu sempre tenho a sensação que, diante da descrição dos nossos problemas, a gente acaba falando sobre a democracia, ou vendo a democracia, como se ela fosse uma coisa de elite, como se fosse uma coisa, vou dizer, na esquerda, eu vivia isso assim, coisa de burguesia, né? É um conceito burguês. E aí, o mal-estar que eu sinto com isso é parecido, inclusive, quando eu queria falar sobre a perseguição política e a violência sofrida pelo Estado, né, para mim, a minha família, quando eu via que tinha coisa pior, dito pelas pessoas, né? Tem coisa pior que isso. Isso é coisa burguesa também. E aí, eu fico pensando que esse é um raciocínio de alto risco, essa é uma sensação de alto risco se ela nos invadir, se for para além de mim, se tiver alguma ressonância com outras pessoas, porque eu só vejo uma questão, que é assim, então, nós vemos que o instrumento, nosso dispositivo de luta é o quê? Guerra? É ditadura? Para onde que esse mal-estar vai nos levar? O que quer dizer esse mal-estar? O que é essa desgraçada dessa democracia que a gente nunca conseguiu experimentar nesse país? E que a gente coloca como uma oposição à violência que a gente vem sofrendo e que não cessa de aparecer de novo, de diferentes formas, em diversos segmentos e atingindo todos nós. Com certeza tem que ter lugar para diferença. Mas do que é que a gente está falando? O que a gente quer no lugar disso que está aí? Isso é coisa supérflua? Democracia? Existe outra coisa? Então, eu queria dividir isso com vocês. Infelizmente, a gente está se aproximando do fim, então eu vou passar a palavra para os nossos 3 debatedores e depois disso a gente vai encerrar, e antes de encerrar nós vamos passar um vídeo curto. Então, Bárbara. Bom, eu queria dizer que para Maria Luísa, o Richard, né, que se manifestaram no seu testemunho, que esse mal-estar sobrante, como diria Sylvia Bleichmann, que foi uma psicanalista que viveu a ditadura e que pôde falar, pôde teorizar sobre ela e pôde testemunhar da sua posição como alguém que viveu a ditadura também no seu país de origem, mas esse mal-estar sobrante que temos todos é exatamente aquilo que nos põe a trabalhar, que nos põe a pensar, que nos põe a criar.
quando eu falei, né, a questão de uma compulsão de repetir, no sentido de uma criação, é exatamente a partir de um mal-estar sobrante, ou seja, disso que está sempre dentro de nós, nos inquietando, é que nós nos dispomos a criar outras vias, né, de poder pôr em prática determinados fazeres que possam gerar a condição do sujeito falar, a condição do sujeito participar e a condição do sujeito de não ser silenciado. É por isso que a gente também se reúne, é por isso que também a gente participa de coletivos, é por isso que também a gente pode, né, partilhar disso que o Robson tão bem trouxe, disso que o Luiz Eduardo também falou, assim, de que por mais que nos pasme como que pode um país eleger esse presidente que temos, né? Mas a gente não deixa de estar sempre tentando abrir o debate, trazer essa discussão, fazê-la circular para que alguém possa ouvir, alguém possa, né, também participar desse mal-estar sobrante e aumentar as nossas fileiras. Então, nesse sentido, é que eu digo que partilhar, né, a partilha disso, a possibilidade de coletivizar esse mal-estar é fundamental. Robson. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês, de conversar e de compartilhar esse reconhecimento do mal-estar, como a Bárbara disse, na medida em que esse é o nosso impossível, mas é justamente isso que abre a possibilidade, junto com os outros, junto com vocês, e não sozinho, de nós justamente enfrentarmos as nossas limitações e tentarmos outras aberturas. Muito obrigado. Hein? Boa noite. Luiz Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu só queria sublinhar que me identifico com Maria Luísa e acho que essa é uma questão que mereceria, de fato, destaque e, quem sabe, no próximo encontro nós pudéssemos começar por ela. Seria interessante dissociar o que é a análise histórica da Constituição Institucional no Brasil, como é que as aberturas todas caminharam para e passo com a manutenção do racismo, do patriarcalismo, das estruturas de classe tão desiguais, do nível de espoliação que nós conhecemos, para que nós não confundíssemos os ideais, os projetos de futuro, né, prospectivos, com a realidade tão truncada e contraditória que nós temos vivenciado, para não jogar fora a criança com a água do banho. Se nós dermos o nome de democracia a isso, que nós timidamente construímos no Brasil, nós estaríamos certamente condenando essa palavra, né, a dissolução de qualquer significado. E o que nós construímos, entretanto, também deve ser valorizado. O fato de estarmos aqui se deve também um pouco à caminhada acumulada por tantos que morreram, que deram sua vida, né, para que nós pudéssemos, pelo menos, falar sobre isso, começar uma organização para mudar o destino coletivo. E eu acho que a pergunta fundamental da Maria Luísa é o que é que nós, não estou querendo traduzir o que ela disse tão bem por ela, mas fazendo isso ressoar em mim mesmo, né? O que é que nós estamos dispostos a sacrificar do ponto de vista ético para alcançar do ponto de vista coletivo, né? Nós vamos sacrificar vidas individuais em nome de paraísos históricos, de partidos, de ideais? Qual é o limite, né, desse combate que nós estamos dispostos a travar? Por outro lado, e a resistência, quando ela se manifesta como luta pelo direito à vida e à integridade, à dignidade?
qual é o limite dessa resistência, de que forma ela pode se dar. Eu despertei para a política e para a reflexão intelectual assim, sob ditadura, na clandestinidade, me fazendo essas perguntas que me tiravam o sono, e elas ressoam ainda hoje como um mal-estar inelaborável, né? No desfecho desse nosso diálogo tão interessante. Obrigado, vocês, pela atenção. Então, Só antes de encerrar, deixa eu dizer, a gente pode continuar essa discussão a semana que vem, na quarta-feira, quando a gente vai participar e fazer a primeira aula do curso, que se chama Liberdade Violenta. E ele começa com a questão racial, com a Maria Palmira. Então, estão todos convidados. Então, eu queria agradecer imensamente as falas da Bárbara, do Robson e do Luiz Eduardo, e agradecer imensamente a participação de todos os que vieram hoje, aos que falaram e que trouxeram as suas contribuições. Debates como esse, de um tema como esse, por mais duro que seja, nos põe um pouco mais, enfim, esperançosos. A gente vai terminar passando um vídeo. Obrigada a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Promover memória, verdade, justiça e reparação para reconstruir a democracia. O Brasil tem uma história marcada pela violência, a colonização, a escravização e o genocídio de povos originários, africanos e afrodescendentes, deixaram um legado de autoritarismo, patriarcalismo e racismo institucional que marcam até hoje a nossa sociedade. Mas nossa história também é marcada pela firme resistência popular. A Juricaba, Zumbi, Dandara, Luísa Maim, Tiradentes, Frei Caneca, Mandu Ladino, Dragão do Mar, João Cândido, Anita Garibaldi, Olga Benário, Marighella, Lamarca, Marielle Franco, Margarida Maria Alves, Chico Mendes, Bruno Pereira, João Pedro Teixeira, Jonathan e tantos outros tiveram seu sangue derramado para defender os sucessivos ataques aos legítimos anseios do povo. Para manter seus privilégios, nossas elites sempre buscaram construir estratégias para impor um esquecimento sistemático tanto das violências quanto das resistências. Nesse longo acúmulo de brutalidade e barbárie, o golpe de Estado Civil-Militar de 1964 e a ditadura por ele instaurada constituem mais um capítulo. Articulado pela elite econômica e setores das Forças Armadas, com amplo apoio da imprensa, dos Estados Unidos da América, da Igreja e de parte das classes médias. O golpe abriu caminho para a adoção de políticas que afetaram profundamente a vida do povo brasileiro e aniquilaram os seus direitos. O aumento brutal da desigualdade social, a perseguição aos sindicatos, a ampliação da violência no campo, a adoção de um projeto de desenvolvimento marcado pelo genocídio dos povos indígenas, com incentivos aos grupos de extermínio e esquadrões da morte, remoções em massa de famílias das áreas centrais da cidade, a perseguição à população LGBTQIA+, nas cidades, o monitoramento e a perseguição e articulações políticas culturais negras, a censura e o silenciamento das manifestações artísticas, o expurgo de militares progressistas das fileiras das Forças Armadas. Estes foram alguns dos legados do regime ditatorial. Para implementar essas políticas
a ditadura monitorou, perseguiu, censurou, prendeu, torturou, assassinou e desapareceu com os corpos de milhares de brasileiros que se engajaram nas mais diversas formas de resistência. Diante da firme resistência dos mais abnegados homens e mulheres do povo, muitos deles pagando com a própria vida para sustentar a luta em defesa da liberdade e da soberania nacional e do esgotamento do modelo econômico e político da ditadura. Os militares e as elites políticas civis organizaram uma transição para salvar a própria pele, tendo como elemento central a Lei da Anistia de 1979, imposta por meio de um Congresso controlado. A abertura política foi marcada pelo discurso de reconciliação, que representava, mais uma vez, a tentativa de impor o esquecimento sobre o passado repressivo. Esse mesmo discurso foi utilizado nas últimas décadas pelas elites políticas, econômicas e militares para tentar impedir quaisquer avanços na promoção dos direitos à memória, à verdade, à reparação e, principalmente, à justiça para as vítimas da ditadura e seus familiares. O não reconhecimento desse passado, marcado por múltiplas violências, abriu caminho para o surgimento do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Desde o golpe de 2016 e de forma mais intensa após 2018, os generais retomaram protagonismo na vida política nacional, aprofundando a militarização do Estado. Hoje, diante de um governo que promove a apologia do genocídio indígena e da população negra, da tortura, das execuções, dos desaparecimentos forçados, da exploração das riquezas naturais pelo poder econômico privado e do golpe e da ditadura, nós vivenciamos um momento particularmente grave na batalha por memória, verdade, justiça e reparação sobre as violências do Estado e por uma democracia efetiva. Com a aproximação das eleições de 2022, diante da inevitável derrota nas urnas e o consequente julgamento dos crimes de lesa humanidade que ele praticou, Bolsonaro, apoiado por generais golpistas, vivem a questionar a lisura das urnas eletrônicas, num claro indício de que pretendem sabotar a soberania do povo do voto popular. Não passarão. Frente a esse cenário, nós, movimentos sociais, entidades, organizações, coletivos, comitês e militantes que atuam na luta por direitos humanos e no combate a todas as formas da violência do Estado, fundamos a coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. A coalizão tem por objetivo defender a centralidade dos direitos humanos, da memória, da verdade, da justiça e da reparação como instrumento de luta pela democracia. Entendemos que a ação política coletiva contra as violações de direitos humanos de hoje passa pelo combate às raízes da violência e pela recuperação da memória da resistência. A luta para desnaturalizar esse corte entre passado e presente e para aportar as permanências e continuidades na nossa história é o que nos une. Precisamos derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Em seguida, teremos de enfrentar uma tarefa ainda mais difícil: derrotar a mentalidade amplamente disseminada na sociedade brasileira, que legitima a violência do Estado, que hoje atinge especialmente a juventude negra, moradora de favela e periferias, e os povos originários. Ataca os direitos humanos e seus defensores, e que está no centro do imaginário bolsonarista. Exigimos das Forças Armadas não só um pedido oficial de desculpas à nação brasileira, mas principalmente que seja levada a cabo uma reforma militar que acabe com a velha doutrina da ditadura. Demandamos a revogação dos entulhos autoritários da ditadura, o funcionamento pleno e adequado da Comissão de Anistia
e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade e das sentenças que condenaram o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Exigimos a reinterpretação já da Lei da Anistia de 1979, para que sejam punidos agentes de Estado e empresas responsáveis pelas violações aos direitos humanos da ditadura. Colocamos-nos ao lado dos movimentos sociais do campo, dos povos originários e do povo negro, que lutam diariamente por direitos humanos e contra o terrorismo do Estado. Apenas com o reconhecimento das violências do passado e com a recuperação das memórias, das resistências, será possível construir um novo futuro. Fora Bolsonaro! E pela defesa e fortalecimento da Comissão de Anistia e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos e pela ampliação das políticas de memória, verdade, justiça e reparação para todas as vítimas da violência do Estado. Pelo cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais e setoriais da verdade. Pelo cumprimento das sentenças do caso Araguaia, do caso Exorgue e do caso Favela Nova Brasília, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pela responsabilização dos autores de graves violações aos direitos humanos da ditadura, pelo fim dos massacres aos povos originários. Pelo fim do genocídio da juventude negra, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais. Democracia sempre. Ditadura nunca mais, democracia sempre. Ditadura nunca mais. Bárbara, acho que posso parar agora de compartilhar, não? Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos.